Valendo. E aí, pessoal, tudo já com todos vocês? Hoje a palavra dominante nesse episódio é luxo. Você esteve na Semana de Design de Milão, lá na Itália? Não? Pois é, eu também não. Mas hoje nós estamos aqui recebendo uma super arquiteta, Milena Constantino, que esteve lá e vai passar pra gente, vai brifar sobre todas as tendências agora para 2024 e 2025. E aí, Milena, tudo bem com você? Tudo jóia, tudo bem, pessoal? Muito obrigada pelo convite, viu? Tô super feliz e um pouco com vergonha de estar aqui. Não fica não, porque aqui é um bate-papo e eu vou dizer pra você, pra gente é uma satisfação enorme receber você aqui, não só pela bagagem que você tá trazendo de Milão, mas também por toda a sua bagagem de trabalho aqui em Goiânia. Inclusive, pessoal, a Milena é a arquiteta responsável por fazer todo o projeto do escritório da nossa startup, né? Da Evo Brasil Tecnologia para Trindade Soluções Construtivas. Então, ficou um trabalho primoroso e a gente está super satisfeito. A gente acompanha o seu trabalho também com outros projetos lá no Instagram e a gente fica admirado como tem coisa linda, viu? Obrigada. Então vamos lá, vamos começar direto ao ponto. A gente quer saber, num panorama geral, o que você viu na semana lá de design de Milão que te chamou a atenção? Então, muitas coisas. A Semana de Design é uma semana muito importante porque ela envolve mais de 1.000 eventos acontecendo. Então, a gente não tem, assim, um ponto específico, um tópico específico que a gente vê, que fica, assim, muito marcante. A gente tem uma seleção, né, de tendências que vão se destacando à medida que a gente vai conhecendo os showrooms e vai visitando ali as exposições. Então, a gente tem algumas coisas que foram marcantes, que eu trago como bagagem agora, que eu pretendo trazer para os meus projetos, que foi muito legal conhecer, novas soluções, né? Algumas coisas a gente já viu aqui no nosso mercado nacional, que é muito bom poder falar isso. Isso é legal. Isso, nós não estamos muito atrás, né? Tem muita gente que pensa que às vezes a gente pode ter um design ou um mercado que está defasado em relação ao mercado externo, ao mercado europeu, mas não. Muitas coisas já apareceram e vêm aparecendo ao longo do tempo. A gente já viu algumas coisas na Expo Revestir, É mesmo, que é uma legal. referência, né, que a gente tem aqui de feira, né? Maior feira da América Latina, que aconteceu agora no início do ano também, em março, um pouquinho Eu queria antes. ter ido para essa Expo Revestir, sabia? Eu estava na finalização dos projetos para poder ir para a feira, então eu não tive oportunidade, mas eu acompanhei tudo à distância. Meus colegas arquitetos também compartilharam muitas coisas. Então, e algumas das tendências também já vêm, assim, de um certo tempo. Então, algumas coisas em relação a tipos, designs de mobiliário, padrões de estética, né, que são muito marcantes, né? Eu acho que a volta das cores foi algo que para mim foi uma surpresa muito legal. A gente vem de uma estética assim muito neutra, né, mais clean, e isso verdade. realmente é um estilo de arquitetura que é mais versátil porque agrada a maioria das pessoas. Traz mais identidade também, né? Sim, mais Você consegue- versatilidade. Esse é uma palavra assim que eu acho que faz muito sentido até na minha linha de trabalho. Mas foi muito interessante ver como as marcas, né, como o design por si só tem explorado essa questão das cores, né? E faz muito sentido, porque a gente vem também numa tendência de biofilia, de trazer alguns elementos de natureza, de trazer alguns toques de cores que reproduzem as cores reais da natureza mesmo. Então, a gente viu muito isso por lá. Que bacana. E teve algum tema dominante, assim, no âmbito dessa exposição de design? Olha, essa semana de design, ela falou muito sobre pontos que podem parecer opostos, mas que para mim estão muito interligados, que é de tecnologia e sustentabilidade. Então a gente viu isso presente, voltado assim para interiores, né? Voltado para design de mobiliários. E a gente viu isso acontecer muito, muitas soluções para a gente aplicar, para a gente trazer para o modo de viver e muitas soluções de sustentabilidade e tecnologia aplicado a materiais, né? Existe todo um contexto global que, ao mesmo tempo que é um grande desafio, é uma grande oportunidade para nós. E eu acho que é imprescindível, né? Hoje a gente não consegue mais caminhar sem ter esse pensamento da sustentabilidade da tecnologia aliados, né? A gente tem que carregar isso com a gente. E eu acho tão interessante você falar isso, Milena, porque eu não sei se realmente é uma percepção minha, pessoal, ou se é mais RH Omnis mesmo, ou seja, se todo mundo tem observado isso.
Esse design no âmbito da arquitetura, ele tem se evoluído mesmo para trazer até formas mais orgânicas, valorizando essa questão da sustentabilidade. Porque sustentabilidade, a gente obviamente pensa em meio ambiente, ambiente a gente pensa em trazer para ambientes confortáveis, residenciais, aquilo que a natureza nos remete. Então, deixou de ser um pouco do mercado de luxo, aquelas linhas retas, tudo muito neutro, como você falou, e passou a ter, inclusive, para o mobiliário, para espelhos e tudo mais, formas curvas. Ou seja, isso é uma tendência um pouco mais globalizada de inserir a natureza também dentro dos lares através do design. Você acha isso? Sim, esses são traços que eles vêm aparecendo na arquitetura e no design há um certo tempo. Não somente na parte de interiores, imobiliários, mas assim, fachadas, né? Vem sendo explorado de diversas formas, que apareceu muito na semana de design, porque remete muito a essa questão da biofilia mesmo, que você acabou de falar, né? Formas naturais da natureza, que a gente tem uma conexão melhor, e isso apareceu muito. O fato também de a gente pensar e aplicar a tecnologia, né, nos mobiliários, no modo de viver, de uma certa forma também está muito relacionado à sustentabilidade, né? Quando a gente tem ali funções, né, mobiliários que tenham vários tipos de funções, né? Que evite que você tenha que ter um consumismo muito exagerado, né? A gente precisa de vários tipos de sistemas, vários tipos de equipamentos. Quando a gente consegue integrar isso, aliado a um bom design, isso também é sustentabilidade, na minha opinião. Ah, concordo. Então, esse é um ponto de vista que eu achei muito interessante. Então, a gente viu muitas coisas diferentes, assim. Cabeceiros que vêm com sistema de ar-condicionado integrado. Uau, que legal! Vários tipos de equipamentos eletroportáteis agora com essa questão da indução. Então, trazendo várias soluções tecnológicas mesmo para a gente aplicar e que não estão muito distantes da gente, não. Eu acredito que essa é uma tendência que ela vem para ficar mesmo, com base no nosso contexto global mesmo, no nosso caminhar ali na evolução do design e da arquitetura. Nos jornais que estavam acompanhando, fazendo a transmissão ao vivo da Semana Design de Milão, eles mostraram muito também alguns mobiliários que eles são feitos com materiais naturais, né? Então, suponho que você tenha visto por lá. Eu queria ver dentro da sua ótica. Você acha que tem alguma tendência específica que vai vir forte para o Brasil? Sim, a gente teve uma exposição que me marcou muito, né? Um showroom que me marcou muito, foi o da Paula Lente. É uma designer que ela é muito conhecida por ser rainha das cores, ela trabalha muito bem as cores e também por conseguir incorporar essas questões da reciclagem, trabalhar materiais recicláveis e reciclados dentro do seu design. Então, ela tem uma linha que já é muito renomada de mobiliários externos, mas que também trabalha com mobiliários internos e design de produto também. Então, incorporando referências de plástico, de papel, de tecidos mesmo. Ela começou fazendo reciclagem de restos de retalhos de tecidos para a confecção desse próprio mobiliário. E ela chegou num nível, né, de design de mobiliário tão refinado, né, o que a gente chama de high design mesmo, high architecture. Mesmo utilizando esses materiais, né? Sim. Com um padrão de entrega tão elevado e tão sofisticado, né? Que isso foi uma coisa que me marcou muito. Esse ano, inclusive, teve uma exposição dela, existiu um corner ali dentro do showroom, na exposição que ela fez, que na verdade foram vários ambientes, né? Foram 6, ela chamou de 6 ecossistemas, então cada ecossistema ali explorando uma paleta de cores, um ambiente externo ou interno. E dentro desse percurso de ecossistemas, existiu ali uma exposição que ela fez em parceria com o Irmãos Campana, daqui do Brasil. Que legal! Então, eles são valores que eles têm em comum que eu achei muito legal, que eles se uniram e exploraram soluções muito diferentes, né? Mobiliários com cores muito fora do habitual, muito vivas, né? Muito interessante, composição de cores que ficaram muito harmônicas e muito interessantes. Então, assim, um produto muito enriquecido e muito interessante porque eles mostraram lá o processo de produção, realmente, que tem essa preocupação com esse reaproveitamento de materiais. E eu acho que isso é uma coisa que nós poderíamos valorizar e investir um pouco mais aqui. Não, e quando eu falo nós, isso também está muito direcionado ao consumidor final, né? O cliente. Então, o cliente
ter esse olhar de escolher fornecedores e marcas, parceiros, né, para sua Também obra. trabalhem a sustentabilidade dentro do processo de industrialização, né? E isso, durante Muito todo bom. o processo, seja num processo de construção ou de reforma, levar isso em consideração. Porque isso, quando a gente investe nesse tipo de fornecedor, né, de parceiro, a gente sabe que a gente vai ter como retribuição produtos de alta qualidade que também tem um impacto positivo no mundo, né? Que é uma coisa que hoje em dia a gente não pode desconsiderar, né? Existe uma agenda global. A sustentabilidade ela foi muito abordada nessa feira por conta dessa agenda global, né? Existe um compromisso ali de países europeus que estão comprometidos em relação à sustentabilidade, em relação ao clima. A Itália, ela é um polo ali, uma referência em relação a essa questão de sustentabilidade também. Por isso que a gente teve tantos nomes, tantas marcas, né, pequenos e grandes designers apresentando ali seus produtos que exploram essa questão. E eu acho que a gente precisa ter essa consciência e buscar trabalhar com isso, buscar incorporar isso mais na nossa rotina, né? Que é ainda... É maravilhoso e eu entendo qual é o desafio que a gente tem aqui no Brasil, porque por mais que a gente tenha muita matéria-prima para poder trabalhar a reciclagem e ressignificar os resíduos, a questão é como transformar isso em um produto muitíssimo bem acabado e para o mercado de luxo, que vê isso como algo ainda incipiente, né? Então, por exemplo, quando eu estava pesquisando sobre essas exposições que tiveram lá na Semana de Design de Milão, o que eu percebi? Que o mercado de sustentabilidade, trabalhando materiais recicláveis, trazia isso para um padrão de acabamento muitíssimo alto. Muitíssimo alto. Tão alto que você jamais diria que aquilo ali foi, em outro momento, um alumínio, por exemplo, jogado fora de uma bicicleta, que foi feita uma luminária. Né? Uma luminária lindíssima. Então, assim, pessoal que está acompanhando a gente aí no ao vivo, quando vocês saírem, tá? Aqui do programa que terminar, vocês vão poder conferir lá nos nossos stories essas peças das quais a gente está falando aqui, tá? No episódio de hoje. Então, por exemplo, essas peças sustentáveis de reciclagem vai estar lá e vai estar com a sinalização que a gente comentou aqui no episódio para vocês poderem ver. São peças, gente, lindíssimas, que não parece que foram feitas de materiais recicláveis. Agora, por que eu entendo que isso acontece fora do Brasil, no mercado europeu, por exemplo? É porque lá se trabalha processos. A educação técnica trabalha os processos desses materiais para que isso seja realmente de uma exigência muito grande para que o produto final seja muito bem acabado. Aqui no Brasil, muito embora a gente tenha os resíduos para serem trabalhados, eu acho que ainda não é bem trabalhado, é o processo para se chegar naquele insumo final, naquele produto final, de uma maneira muito bem acabada. E talvez ainda seja esse o nosso desafio, né, Milena? No seu ponto de vista, tem algo além? Sim, e também a aplicação de tecnologia nesses processos, né? Então, muitas vezes, por falta de recursos, a gente não consegue chegar a certos tipos de soluções, certos tipos de acabamento. A gente vê isso em várias escalas, né? Eu consigo visualizar isso na minha rotina mesmo, com os fornecedores. Então, a gente tem fornecedores que conseguem executar certos tipos de solução, outros não. Alguns já têm conhecimento de alguns materiais, algumas soluções, outros não. E eu acho que aplicar, trazer a tecnologia, né, que vem de diversas formas para esse processo de produção, né, de concepção também, eu acho que abriria uma grande oportunidade para nós, porque a gente tem muita riqueza de matéria-prima, a gente tem um recurso pessoal muito grande, né? A gente precisa realmente dessa capacitação, atualização mesmo do pessoal para trazer mais esse conceito para nós também. E interessante também que quando a gente fala do mercado de luxo, sofisticação e elegância, é importante a gente pensar que isso só acontece quando você tem uma visão mais global e de impacto social. Não adianta a gente pensar no mercado de luxo que não tem a preocupação com os insumos que estão sendo utilizados para a confecção daquele produto que você está adquirindo, né? Seja lá uma roupa, seja um mobiliário para sua casa, seja os insumos que constituem o seu projeto na hora da execução. E é por isso que no âmbito da Trindade Soluções Construtivas a gente trabalha muito e fala muito sobre sustentabilidade. Não como uma moeda de compra e venda, mas é um dos benefícios que os nossos clientes têm ao adquirir as placas para construir, Milena. E por quê? Porque com as placas você tem menos resíduo, então você tem quase resíduo zero no meio ambiente quando se fala na utilização das placas, para além da economia de energia por conta da menor exigência com ar-condicionado. Então a gente entende que luxo, sofisticação é você ter uma exigência de produtos que vão para além da beleza.
empresa, mas que tragam também todos os benefícios, não só para o proprietário, mas também para o nosso planeta, né? E aí, já linkando com isso, você sabe que aqui em Goiânia começou agora, acho que foi antes de ontem, a Morar Mais, que é um evento que está justamente tentando fazer esse link, né, de coisas muito bem acabadas como alternativas para quem quer construir de modo mais sustentável, com reaproveitamento de coisas. Você já visitou? Você pensa em visitar? O que é que você acha? Eu penso em visitar agora. Eu tenho colegas arquitetos que estão expondo esse ano. Eu quero lá dar um apoio. E é sempre bom a gente visitar, sempre mostras, feiras. Eu busco sempre esse investimento mesmo, porque a gente acaba conhecendo, né? Eu acho que esse é o objetivo dessas exposições. Conhecer soluções que a gente pode aplicar, trazer para nós, para nossa vida. Tanto como profissionais, ou como clientes, como leigos, enfim. Abrir o nosso olhar e ganhar mais repertório, né? Pra gente aprender coisas novas, viver coisas novas. É verdade. Eu quero aproveitar essa deixa também para convidar você que está assistindo a gente, caso queira visitar a Mora Mais, ela vai até junho, se eu não me engano, ela está no setor marista, né? Então vocês entrem aí no Google, dá uma googada aí para pesquisar. A Mora Mais é um evento onde privilegia você ter aí espaços que são constituídos de maneira sustentável. Então, sejam ela na parte imobiliária, como também um projeto pensado para valorizar isso. Então, ambientes biofílicos, como a Milena citou aqui, que viu fora, né? Lá na Semana de Design de Milão, que é uma super tendência, você consegue ver também aqui no mercado goiano. Então, não deixa de visitar, não, tá? Milena, conta pra gente sobre algum projeto específico, além do que você já citou pra gente, que te chamou a atenção. A gente teve... Eu fui pra feira com um olhar de aprender mesmo soluções, recursos que eu poderia trazer para aplicar nos meus projetos, para levar para os meus clientes, né? E eu percebi que esse ano na feira, deixa eu só explicar, contextualizar. A Semana de Design, ela é a semana onde acontece uma feira, né? Que é o Salone del Mobile. E fora dessa feira, acontecem os eventos Fuori Salone, que são fora do salão. A feira, como ela é uma bienal, né, de design, a cada 2 anos ela tem um tema. Então, esse ano o tema foi banho e cozinha. E o ano que vem será iluminação. E assim vai alternando. Sim. Então, eu acho que os dois temas, né? Banho, cozinha e iluminação, são super interessantes. Mas eu me interesso muito pela exposição desse ano, porque a gente consegue ver muitas soluções que são aplicáveis para nós, né? Para o nosso mercado. Então, eu achei super interessante a forma como a gente conseguiu explorar a tecnologia de diversas formas. Tanto em soluções mesmo de marcenaria. A gente viu muitas soluções de marcenaria personalizada. É mesmo? Marcenaria inteligente. Um apelo por uma... Como que seria a marcenaria inteligente, Milena? Seria no sentido de a gente observar... Eu observei muito lá que existe esse apelo da marcenaria que seja flexível. Então, a gente... A mesma situação de marcenaria, ela pode ter várias funcionalidades diferentes. Então, a gente consegue utilizar ela como uma forma de mimetizar uma situação, esconder. Ora ela é estante, ora ela é armário. Isso dá muito mais liberdade para o usuário de configurar melhor o seu espaço. Isso é interessante. Isso. Então, a gente tem vários recursos ali de ferragens, né? De estruturas, de marcenaria, para a gente conseguir criar esses cenários diferentes. Eu acho que isso é muito interessante, porque está muito interligado com a identidade e individualidade de cada um, para ele ter essa possibilidade, né? Alguns anos atrás, a gente não tinha tantas possibilidades, assim, ficava mais limitada. E possibilidades em relação à tecnologia também, para que a gente consiga ter o aproveitamento melhor dos espaços, né? Isso é legal. Isso. Hoje a gente tem uma tendência de explorar cada vez mais os espaços. Os imóveis estão menores, né? Então, isso faz com que a gente tenha que ter soluções cada vez mais criativas para fazer esse aproveitamento da melhor forma possível. Então, a gente viu muitas soluções ali de embutir equipamentos, embutir eletros, aproveitamento de marcenaria. E eu acho que isso a gente consegue trazer muito para aplicar aqui, adaptar muito. E muitas coisas já existem aqui. Ainda tem um valor agregado maior, mas à medida que isso vai se tornando uma tendência, isso vai se tornando uma coisa mais acessível. E eu achei super interessante, porque eu vi muita coisa interessante ali que a gente pode aplicar. Eu fui, assim, já com vários projetos em mente, pensando o que a gente pode aplicar
E isso foi muito enriquecedor para mim. Os ambientes integrados ainda vão continuar em alta? Sem ter Sim. divisórias, por exemplo, de sala, com sala de jantar, ali ter ilha, tudo em um ambiente mais integrado? Ainda continua essa tendência, pelo que você viu? Continua bastante. Inclusive, eu observei muito a questão dos mobiliários fluidos, né? Que Uhum. está muito interligado com essa questão do orgânico. Então, por quê? Porque a gente não quer nenhuma situação de quina, a gente não quer ver costas de móvel, a gente quer que o móvel ele esteja ali funcionando para diversas configurações diferentes, para um layout que seja fluido, que a gente possa ali ter vários usos no mesmo espaço. Então, isso foi uma coisa que apareceu bastante por lá. Verdade. E vou dizer para você que você sabe que aqui no mercado goiano de imobiliário a gente já tem visto muito isso. Eu agora recentemente tive que fazer um projeto para um imóvel que adquiri e na hora de trabalhar essa questão de adquirir o imobiliário, eu vi sofás, e não foi só em uma loja imobiliária, eu vi sofás que eles integram ambientes, em que você consegue ali mobilizar parte do encosto, então fica uma parte das pessoas ficam viradas para a sala de TV, por exemplo, ou para sala de jantar, e uma outra parte do sofá você muda e ele já fica virado. Então ele tem essa dinâmica de poder estar com encosto para todos os lados assim do ambiente. Então eu achei isso muito, muito legal. E talvez já seja referência vinda do que o design está apontando, né, para esse Sim, mercado. sim, isso já Muito, vem muito aparecendo bacana. já há um certo tempinho e está muito ligado com a experiência do usuário mesmo, né? Uhum. Então, o mobiliário que vai se adaptar ali de acordo com a forma com que a gente vai utilizar ele, né? Eu vou tirar o encosto, eu vou colocar o encosto. Isso apareceu muito em várias marcas lá também, Olha que que trouxeram bacana. várias soluções nesse sentido também. É. E Uhum. aquele tecido, como que é o nome de um tecido que ele é meio acamuçado, eu não sei, com bolinha, que agora tá super Buclé, bucle. ele continua também Continua? como uma forte tendência. O buclé, ele chegou com uma padronagem de cores limitada, né? Eram tons clarinhos, Aham. era um begezinho, off-white. E apareceu muito lá em vários tipos de soluções, né? Vários tipos de cores. Teve uma exposição muito interessante, que foi da Dolce Gabbana. Eu até fiz um vídeo em que eles exploraram muito o buclé. Então, eles fizeram todo um ambiente que era todo revestido com o estofado em Uau! buclé. Então, assim, foram... Ah, você vai passar pra gente esse vídeo Vou, pra gente. vou... Ó, confere lá no nosso Instagram. E no Instagram, no final, a gente vai dar o Instagram da Milena, vocês vão conferir lá. Fala é, sobre esse ambiente pra gente. então, era assim, a luminária toda no buclé, poltrona, cadeira, mesa, tudo, assim. Uau! Porque era realmente uma exposição ali criativa, né? De explorar esse maximalismo de realmente replicar o material em todos os Ai, Milena, minha itens. rinite tá gritando. Sim, Eu tô é, imaginando um ambiente todo revestido no buclê, desde a luminária até sofá sim, e tudo, meu sim. Deus. É porque essas exposições são também imersões criativas, Aham. né? São referências ali de composição. Muitas coisas, elas podem ser aplicadas. Outras, elas realmente estão ali para aflorar mesmo o nosso criativo, para mostrar a gente soluções diferentes, Uhum. né? E isso é interessante. Exato, funciona como se fosse um desfile de moda, né? Então Isso, são aquelas referências que pra gente que não usa necessariamente, que a gente fala, nossa, mas que extravagante, quando na verdade ali tá mostrando referências de cores, de volumes, de isso. texturas, para que a indústria no geral possa tomar como referência e então criar produtos a partir dali. Ou Uhum. seja, resumindo, Buclé continua com tudo 2024 e Continua, 25, né? continua, fortíssimo. Uau, gostei. E migrando um pouco sobre sala que você falou sobre banho, na verdade, as áreas de banho e de cozinha. Hoje eu tenho visto aqui no mercado goiano também muito sobre sala de banho, né? Uhum. Nos projetos. Então não era mais o banheiro como era antigamente, onde tinha ali a louça, qual seja a privada, ali a bancada para lavar as mãos. Hoje tem todo um cenário de uma sala de banho. Sim. Então, para a casa que a gente está construindo na Aldeia do Vale, por exemplo, tem uma. E eu fico encantada com a forma criativa de se trazer quase como um spa para dentro de casa, né? Sim. Tem alguma novidade que vem disso? Ou teve isso também como referência lá em Milão? A sala de banho em si, não, mas existe um olhar, né? Existe uma tendência, na verdade, de ter esse olhar para os espaços internos, para focar nessa experiência do morador dentro de casa. Isso Uhum. vem, a gente estava conversando um pouquinho mais cedo, né? Vem também um pouco desse resquício da pandemia, que fez a gente olhar muito para dentro da nossa casa, né? A correria do tempo deixa a gente
maior parte do tempo fora de casa, a gente vem mais para dormir, de repente, uma transição como essa, que foi tão brusca, fez a gente ficar em casa e olhar ao redor. E ver o quanto era importante a qualidade dos espaços, porque está muito interligado. Existem vários estudos científicos que falam, né, do efeito que a qualidade dos espaços e do design no nosso bem-estar, no nosso humor, na nossa saúde. Então, as marcas, né, elas vêm investindo muito, não só por isso, mas é uma tendência que eu acredito também que daqui para frente ela vai nos acompanhar, em relação ao design das peças e a experiência do usuário. Então, a gente teve muitas situações, assim, de automação, chuveiros, onde a gente pode explorar vários tipos de jato, controle por tablet, cromoterapia, sonorização, não só o chuveiro, mas bacia sanitária, muitas soluções muito legais em relação a metais, tanto de acabamento quanto de funcionalidade. Eu achei muito bacana. A gente viu várias soluções de metais, tipos de torneiras, que tem controle de temperatura acima de 100 graus Celsius, que tem água quente, tem água fria, tem água com gás, tem cafeteira, né? Faz café, tudo isso junto. Expandindo um pouco, né? Integrando ali essa parte não só de banho, mas banho e cozinha também. Então, é muito legal ver isso, né? Como que esse olhar para otimizar a nossa experiência, trazer mais qualidade de vida para esse espaço, seja numa situação de relaxamento, como, por exemplo, sala de banho, mas aplicando no conceito da casa como um todo, né? Nossa funcionalidade, para otimizar o nosso espaço, nosso tempo. Isso foi muito bacana mesmo, muitas soluções legais. Nossa, muito interessante. E agora, quando você fala sobre, por exemplo, um aparelho só que ele sai água, água com gás, café, muito provavelmente chá e tem outras funções, isso faz com que você tenha menos equipamentos eletrônicos, ou seja, você privilegia o espaço para acomodar mais, né, sofisticação, e você consegue várias funcionalidades em um equipamento só. E é o que a gente falou também de sustentabilidade, também, né? Porque descarte de eletrônicos, a gente sabe que é um dos maiores agentes poluidores junto aos resíduos de construção civil, são os rejeitos eletrônicos, né? Então, quando você tem essa funcionalidade, todo um aparelho, só você está privilegiando espaço, porque hoje a gente sabe que um dos desafios também é essa questão de espaços limitados, e ao mesmo tempo aí o meio ambiente. Nossa, muito bacana, né? Muito bacana. Nossa, adorei. Eu adorei. Eu vi uma torneira lá que ela tem um compartimento para você colocar a cápsula Nespresso. Então, ela sai o seu cafezinho ali. E aí você precisa fazer um chá, ela sai água quente. Investindo em tecnologia. Então, você pode pegar ali na estrutura da torneira, que você não vai se queimar. Existe todo um sistema de acionamento para não ocorrer nenhum tipo de acidente. E isso é muito interessante, né? Porque são esses pequenos detalhes, esse investimento em tecnologia e design que vão refletir no nosso dia a dia, né? Com certeza, isso é muito com certeza. Enriquecedor. Então, a gente pode dizer que o Brasil não fica muito atrás, né? Porque a gente também tem visto, a gente está caminhando, claro que a passos mais lentos do que países muito desenvolvidos no âmbito tecnológico, mas a gente também está caminhando para essa inovação dentro do design de interiores, né? Ou você Com acha que nós ainda certeza. estamos muito atrás, pelo que você viu lá? Não, a gente não está nada atrás. Tanto em relação à qualidade dos materiais, quanto à funcionalidade de tecnologia. Por exemplo, uma coisa que apareceu bastante, que já vem aparecendo no nosso mercado brasileiro aqui, na Expo Revestir, esse ano anterior, é essa questão de agregar funcionalidades nos equipamentos. Então, lá apareceu bastante, por exemplo, as coifas integradas no cooktop. Então, a gente tem um cooktop e ali a gente tem um sistema de coifa. Eu acho que eu já vi né? isso aqui também. Aqui tem, não tem? Que você Sim. aperta e ela sai assim, Sim, na a bancada? Tramontina já apresentou essa solução para nós, né? Que é um produto do nosso mercado brasileiro. E lá apareceu em vários showrooms de cozinha. Então, essa questão, esse olhar, né, de aliar funcionalidade, tecnologia, produtos de qualidade, já acontece aqui para nós, né? É só a gente realmente observar que a gente tem boas marcas, inclusive investir nessas boas marcas, né? Porque eu converso muito com meus clientes nesse sentido. Investir em boas marcas, investir em bons fornecedores, investir em bons produtos que vão ter uma vida útil maior, que vão trazer a funcionalidade, que vão agregar
valor e agregar para a experiência que você vai ter ao longo do tempo, né? Porque a gente sabe, quando a gente pensa no universo de uma casa, a casa é como o corpo humano. Do mesmo jeito que a gente muda, a casa muda. Do mesmo jeito que a gente precisa de manutenção, a casa também precisa. Então, se a gente cuida da casa, a gente investe nesses produtos, investe em boas marcas, a gente está prolongando essa vida útil e está diminuindo essa questão de manutenções. Trabalhando na valorização daquele imóvel, né? Com Sobremaneira. certeza. Com certeza. Muito bom. São torneiras que são praticamente joias, né? Sim, sim. Inclusive, a Kohler, ela inclusive vai abrir uma unidade aqui em Goiânia, né? Eu fui convidada para um evento lá em Milão também. Eles abriram um palácio lá. Foi uma experiência muito, muito bonita o convite que eles fizeram. E aí, eles apresentaram lá na feira uma linha de metais, tanto da parte de banho, né? O forte deles lá no momento era banho mesmo, que tem acabamentos muito interessantes, muito delicados, muito ricos, que vem trazendo a característica da personalização. Então, você pode ter acionamentos que têm acabamentos em pedra, acabamentos com detalhes diferenciados, né? Martelado, ripadinho. Mas que também já acontece aqui no nosso mercado. A gente já viu em outras Expo Revestirs antes, né? Esses diferentes acabamentos de metais. Mas as torneiras lá são verdadeiras joias mesmo, sabe? Eles expuseram, inclusive, dessa forma. E eu acho isso muito interessante, porque embeleza muito, né? É um detalhe ali que funciona como um protagonista do ambiente, né? Isso evita que a gente fique criando diversas soluções mirabolantes para tornar um espaço interessante, mas trabalhando com essa ideia de um protagonista ali, isso já dá um up no ambiente, né? E beleza é conforto visual também, né? Sim, total. E aí a gente entra no eixo dessa convergência entre arquitetura e design, né? Então, como você enxerga aí a importância do design, ele vir ali tão atrelado com a arquitetura? Eu acho total, assim, eles estão total interligados. Desde a concepção, quando a gente pensa na arquitetura, até na concepção da arquitetura mesmo, no âmbito da construção, é muito importante pensar nisso já aliado com o design, porque a gente incorpora algumas soluções nessa concepção de arquitetura e a gente agrega a beleza, a estética, junto com essa funcionalidade também. E esse design, ele funciona de forma a realmente o que você falou, valorizar os imóveis, agregar ali qualidade para os espaços. Não adianta nada você pensar numa arquitetura muito bonita, né? Pensar numa casa, num apartamento, um imóvel em si. E na hora que você for colocar os itens lá dentro, escolher seus móveis, enfim, você colocar um mobiliário que não faz sentido nenhum. Então, tem que estar sempre conversando, é o que eu sempre falo, de ter harmonia, de ter unidade. A gente tem esses princípios da arquitetura que eles estão ali para ser aplicados juntamente com o design. E a gente pensa na arquitetura como um todo, não é? A arquitetura não é só uma edificação, não é só uma construção. Tanto no âmbito de interiores, quanto no âmbito da cidade, né? É muito interessante quando a gente pensa na arquitetura como um elemento ali que vai agregar beleza, agregar alguma coisa para nossa cidade. E o design, ele vai atuar ali em conjunto para isso, né? Então, não tem como separar. E aí eu acho que quando a gente fala, por exemplo, do design atrelado com a arquitetura, na verdade, em um âmbito macro, a gente vê o design entrando com tudo em todos os eixos. Desde a parte de vestuário até a parte de beleza, entrando para a arquitetura. Eu vi que a Carolina Herrera, ela investiu massivamente na personalização do design dos batons. E quando eu vi isso, eu falei, gente, mas por que se investir em um batom com tanta personalização, com tanto design ali agregado, que é um objeto de arte, se a bala do batom acaba e aí você, né, enfim, fica com o objeto. Mas o pensamento da estrutura do design foi tão bem alinhado que eles fizeram um link entre a coisa que você faz com muita personalização, você coloca ali o invólucro do batom com a estampa que você quer. Se o seu dourado é o dourado mais claro ou é o dourado mais intenso. Se você pode colocar as letras do seu nome para ele virar como um chaveiro. Então, você pode ir agregando várias coisas naquele batom de forma que ele se torna afetivo. E quando você torna algo afetivo, você espera que ele tenha o quê?
durabilidade. E tendo durabilidade, você vai levar aquela marca aí durante muitos anos, é até como uma ação de marketing. Então, olha que sacada interessante no âmbito do design, né? Você trazer ali, além de funcionalidade, você faz com que o design ele seja durável e, ao mesmo tempo, personalizar para que a pessoa consiga ter esse afeto ali por muito mais tempo com aquele objeto. Aí você fala, tá, e essa sacada do batom, você deu exemplo por quê? Porque você usa o batom, mas ele continua sendo um chaveiro. Se você quiser transformá-lo de novo num batom, você compra a cápsula de batom e coloca ali e muda, inclusive, a cor dele. E ele vai continuar sendo o seu chaveiro, um objeto para você ornar a sua bolsa, para que você possa ornar o seu lenço, para utilizar ali como cinto. Então, tem várias funcionalidades, imagina, numa cápsula de batom. É ou não é um design super inteligente na hora de você trabalhar uma marca? Eu achei a Carolina Herrera ali Super. uma expoente, sabe? Né, nessa parte de unir design com a beleza. E a mesma coisa eu estou vendo acontecer com a arquitetura. Como o design tem colocado as mãos de maneira massiva e transformado, né, os projetos de arquitetura, Milena. Eu tenho notado bastante isso. Com certeza. E na sua visão, a gente está trabalhando muito nessas condições agora de mudanças climáticas, né? Você falou para a gente que viu muito com relação à sustentabilidade no âmbito dessa Semana de Milão, de design. Queria que você desse mais um exemplo para a gente. O que mais te chamou a atenção? Um projeto que te chamou a atenção nesse âmbito de sustentabilidade, que trabalha ali a mudança climática ou economia de energia? Você viu algo nesse sentido? No sentido da economia de energia, não, mas a gente viu várias marcas incorporando essa questão de materiais reciclados na sua composição. Então, falei ali muito da Paula Lente, porque foi uma exposição que me marcou muito, né? Pelo tipo de solução que ela trouxe ali. Aproveitamento de alumínio, o vidro. O vidro é uma coisa que apareceu muito lá, eu acredito que ele vai voltar. Muitas soluções em vidro apareceram por lá, achei super interessante. Ai, será? Eu acho o vidro parece muito institucionalizado. Não Mas parece, ele não? veio em uma forma muito diferente, um acabamento muito diferente. A gente viu várias soluções aplicadas ali que tem vidro aramado, vidro com uma produção diferenciada ali que agrega muita beleza. Eu visitei a exposição da Casa Fendi. E lá eles têm um ambiente ali, né, um living, que tem alguns mobiliários ali de mesa de centro, mesa lateral, trabalhando também muito vidro. Então eles trabalharam, a gente conseguiu ver o vidro explorado lá de uma forma muito sofisticada, muito elegante, que é diferente do que a gente está habituado. Não é o vidro comum, mas é o vidro com diferentes acabamentos, diferentes cores e em composição com outros materiais também. Mas, de um modo geral, houve esse apelo, né? De fazer esse aproveitamento, essa reutilização de materiais. E materiais que depois vão ter um outro uso também, porque serão recicláveis. Certo. E como que você enxerga que é o papel da tecnologia aplicada dentro do âmbito arquitetônico, como você viu lá? Você deu o exemplo, por exemplo, das cabeceiras, que elas já estão ali constituídas do ar-condicionado, da torneira que ela vem com várias funcionalidades. Então, como que você enxerga essa evolução da tecnologia no âmbito da arquitetura? Você tem mais exemplos para dar para a gente do que você viu lá, nesse aspecto? Eu vejo como uma ferramenta a favor da nossa experiência, né? Como consumidor, como usuário. Hoje a gente é muito dependente de telefone, a gente está rodeado de tecnologias. Então, a gente precisa cada vez mais agregar essa tecnologia ao nosso favor. A gente tem várias soluções de automação, várias soluções ali de funcionalidade da tecnologia, porque essas que eu falei para você foram que realmente apareceram em vários momentos, né? Mas com certeza deve ter tido várias outras, porque como eu falei, são mais de 1000 eventos, né? E a cidade é uma cidade pequena que fica muito cheia. Então, algumas exposições a gente tem muitas filas, enfim, não dá pra gente ver tudo. Mas eu acredito que esse é um tópico tecnologia, que foi explorado de diversas formas, né? Infelizmente, a gente não consegue ver tudo, mas eu acho super interessante que a gente agregue isso para a nossa experiência do morar e do viver ao nosso favor, adequando a nossa rotina, adequando aos nossos gostos, né?
aliando sempre essa questão da funcionalidade. E, por exemplo, da automação, né? Que agora está super em voga. Então, acaba sendo um recurso que utiliza para ajudar em inúmeras questões, inclusive acessibilidade. Um dos exemplos que a gente sempre dá aqui quando está falando no episódio do podcast é a vantagem, por exemplo, de você ter escadas que elas tenham energia autônoma, que com movimento. Por exemplo, a importância disso para crianças ou, às vezes, para pessoas que já têm mais idade. Você ter iluminações que elas ocorrem independente da função cognitiva de você ir lá, tocar e ligar, né? Então, isso também é acessibilidade. Então, é a favor de um público muito maior. Democratiza, né? Um pouco a usabilidade das coisas. Bom, a Semana de Design de Milão, ela acontece todo ano, né, Milena? E fica lá em Milão, na Itália. Esse ano, uma das referências que todas as plataformas digitais estavam mostrando foi um setor na frente onde tinha umas poltronas vermelhas que elas pareciam peões. Você teve a experiência de sentar ali? Conta um pouco. Ela é funcional mesmo? É confortável? Porque é um modelo de design que vocês vão dar uma olhada, vai passar aí no vídeo para vocês. Que ele é totalmente diferente de tudo que você viu. É confortável? Na verdade, assim, eu achei super interessante. Por quê? Porque vem para mostrar que o design ele também tem um caráter social. Então, foi uma experiência social super interessante. O sentar, ele é realmente um formato de peão. Você consegue ficar sentado e paradinho ali. Mas se você apoia os pés na base do peão, ele vai girar. Então, é um momento que, de repente, você se vê no meio da cidade, ali no centro, caótico, muitas pessoas passando, todo mundo com seus compromissos, todo mundo com cara fechada ali. E aí, de repente, você olha em volta, as pessoas estão sentando, e isso é uma coisa assim, uma forma de integrar mesmo, sabe? De se apropriar da cidade. Porque você olha em volta, tem pessoas mais jovens, tem pessoas mais velhas, tem crianças, tem vários tipos de pessoas ali sentadas e de repente está todo mundo sorrindo, está todo mundo divertindo. Então eu acho que esse olhar, né, essa função do design com esse caráter social, né, aplicado ali com esse caráter social é super interessante. Me lembrei também de outra exposição que eu vi, que eu acho que é mais aplicado para o contexto de lá por questões de diferenças climáticas mesmo. Que seria soluções ali de trabalhar aquecimento nos mobiliários externos. Olha! Então, existia uma exposição onde tinha uma série de mobiliários externos, tinham bancos, né? Que em certas épocas do ano ficam muito geladas. E o que acontece? Se está muito gelado, as pessoas não usam, né? Então, com essa solução, isso permite que as pessoas utilizem, se apropriem do espaço. E eu acho que a arquitetura é muito sobre isso, principalmente quando a gente pensa na escala da cidade. É a gente agregar os espaços ali para que a gente tenha usabilidade, para que a gente tenha integração, socialização, apropriação, né? Então, eles estavam apresentando uma solução em que a gente tinha ali um banco de pedra. Em alguns momentos, a gente poderia colocar a mão ali, sentar que estava quentinho. Então, esse olhar, né, essa preocupação, esses detalhes, eu acho que agrega muito para a cidade como um todo, agrega muito para nós. E é confortável, assim. O banco é muito confortável. E foi uma experiência muito divertida, né? Porque a gente hoje está tão focado em si, nas suas questões, de repente foi uma pausa ali no meio da cidade, quando você viu, você estava sorrindo com estranhos, conversando, brincando. Ah, desculpa, encostei em você. Mas é inevitável, porque tá todo mundo girando, sabe? Então, foi muito legal. Quando a gente pensa agora em Smart Cities, né, que são as cidades inteligentes, que são altamente planejadas para que você não tenha problemas com relação à mobilidade, a essa dinâmica de trabalho, né, muito bem feita, questões de sustentabilidade, elétrica, enfim, do planejamento hidráulico. É interessante quando a gente vê os designers e arquitetos pensando em soluções que trazem apropriação do bem comum. Porque quando você se sente pertencente ali, àquela pequena comunidade, você valoriza e você cuida do jardim, da sua comunidade, do banco. Então, você não depreda, você chama a atenção de quem depreda, né? Então, isso é muito, muito bacana. Milena, conta uma coisa pra gente. Para os arquitetos que quiserem visitar lá a Semana de Design de Milão, você tem alguma dica? Como você fez o planejamento da sua agenda? Qual a dica que você dá para os arquitetos que quiserem ir o ano que vem? Conta pra gente. Gente,
Tênis confortável. Assim, eu me programei bastante para essa feira. Fiz uma mentoria, fiz uma seleção de lojas, né? E para quem está querendo ir, é importante ter a ciência de que você não vai ver tudo. Eu acho que isso tira muito da ansiedade que a gente tem. Por quê? Porque nesse momento que tá todo mundo lá, as pessoas postam, né? A gente vê vários profissionais que postam situações diferentes, instalações, exposições, showrooms diferentes. E você fica pensando assim, meu Deus, eu preciso lá ver. E não dá tempo, né? Então, vá com o olhar direcionado daquilo que faz sentido para você, do que você quer aplicar, do que você quer aprender, do que você quer conhecer. Então, eu fui com o olhar direcionado, primeiro, para aprender soluções novas, para conhecer algumas marcas, né? Para visitar showrooms que têm marcas ali, que têm um reconhecimento, que têm um peso no nosso segmento. Porque são marcas que não só são conhecidas fora, mas que a gente também utiliza aqui no Brasil. E tente criar um roteiro com base nisso e se programe em relação a horários, porque algumas instalações, elas são mais conhecidas, têm filas enormes. A gente teve instalações da Amazon, da Nike, do Google, da Audi, Ferrari, da Porsche, enfim. E não só dessas grandes marcas, mas marcas de luxo abriram as portas, Versace, Fendi, Dolce & Gabbana. Mas é importante ter esse direcionamento do que você quer ver e não só sair aleatoriamente, porque se você sair aleatoriamente, você vai olhar e não dá tempo de ver tudo. É verdade, né? é verdade. Então é importante saber o que você quer ver lá, não simplesmente ir. Porque ir só por ir já é uma experiência incrível. Mas quando você tem esse direcionamento, você consegue absorver muito mais. Se você aplicar, né, para a realidade profissional. Mais, e eu né? acho que até para pessoal, sabia? Sim, com certeza. Enriquece demais a experiência. Demais. Você sabe que nesse período que estava acontecendo a Semana de Design de Milão, eu estava no Web Summit, que é um evento de tecnologia, que é um dos maiores, né? Acontece em vários lugares do mundo. E nessa oportunidade foi no Rio de Janeiro que ele aconteceu. E olha só que bacana que foi a interseção entre o Web Summit e a Semana de Design, porque lá muitas coisas que estavam acontecendo na Semana de Design estava sendo mostrada no Web Summit como o que a tecnologia pode fazer por aquela tendência, sabe? Então, falou-se muito acerca da inteligência artificial. O pessoal da Osklen, né, que é o Oscar, eu acho que é o nome dele, ele estava lá na Semana de Design de Milão e, ao mesmo tempo, estava tendo a interlocução do que ele estava vendo lá com um painel que estava acontecendo no Web Summit, né, da parte de tecnologia aplicada. Então, assim, eu achei fenomenal. Então, para você ver como que tudo conversa, né? A tecnologia com a arquitetura, com o design, com a engenharia e assim vai. Eu acho isso belíssimo. E nessas tendências que você vê, né, lá em Milão, que eu vi lá no Rio na parte tecnológica, você sentiu que lá em Milão as tendências que você viu, elas são mais locais, ou seja, para o mercado italiano, ou são tendências que elas são mais globais? Os dois. Como é uma feira que tem uma escala mundial, né? Ela vai trazer pessoas do mundo todo. E é uma oportunidade de exposição, de visibilidade muito grande. A gente tem pequenos designers, a gente tem grandes designers, grandes marcas, né, já renomadas. Então, você precisa filtrar ali o que você vai dar uma olhadinha. Mas tem coisas que vão funcionar muito mais ali para o mercado europeu, para o mercado italiano, e tem coisas que a gente vai trazer para nós. Inclusive, a gente teve marcas brasileiras que estavam abrindo showrooms em Milão, por exemplo, a Ornari, né? A Ornari é uma empresa de planejados, alto padrão, que estava inaugurando o seu showroom lá em Milão. Então, eu tive a oportunidade de visitar. E foi muito interessante observar que não só a Ornari, mas outras empresas que nós temos aqui em Goiânia, inclusive, especialmente, por exemplo, a Audi, que é uma empresa goiana, tem um padrão de qualidade que está ali, no mesmo nível, né, do padrão de qualidade europeu, do estilo de arquitetura europeia, porque existe, né, um padrão de qualidade e de design ali aplicado, agregado a certas marcas. Então, a Ornari chegou lá para estar no mesmo nível dessas empresas. E isso é muito interessante para a gente ver que nós temos também, né,
essa qualidade, a gente tem essa referencial também do luxo, do alto padrão, aqui também no nosso mercado. Mas a gente tem soluções lá que são muito voltadas, por exemplo, ao artesanal, aquela questão do trabalho fato a mano, né? Feito à mão, que muitas vezes ele é mais aplicado ali naquele mercado um pouco mais restrito, regional. Outras soluções não. Já são de escala industrial. Isso. Agora, quando a gente pensa nisso, você falou, por exemplo, sobre uma empresa goiana que estava lá marcando território no âmbito dessas tendências de alto padrão. É bacana porque a gente pensa o seguinte, o Brasil ele é um grande exportador de insumos para que empresas no exterior consigam, então, trabalhar processos, transformar em um produto de escala alto padrão e depois vender para a gente por um preço bem mais caro. Então, olha só que bacana a gente tem empresas que são brasileiras, porque insumo a gente tem. Né? A gente tem insumos diversos aí para trabalhar produtos, não só os manuais de arte, como também os de escala industrial. E a gente mesmo fazer o consumo desses produtos de alto padrão. A gente não precisa mais pensar nisso como marcas gringas, né? E falar assim, nossa, o excelente, de altíssimo padrão, vai ser aquela marca lá italiana. Claro que são marcas maravilhosas, não é isso que eu quero, não estou desmerecendo. Mas dizendo que a gente consegue ali acompanhar e alinhar com a nossa indústria também, né? Chegar. Essa é uma conversa longa. Mas resume muito o que você falou. A gente realmente tem recurso humano, a gente tem recurso natural e a gente tem ali um padrão de qualidade muito bom. A gente trabalhar processo, é o que eu trabalhar processos. E também ter esse olhar de trabalhar, exportar um pouco mais, não somente esses insumos, né? Mas para enriquecer o país como um todo, né? A gente precisa exportar também o produto final, agregado com tecnologia, né? Porque isso vai colocar a gente num outro patamar, além do que a gente vive hoje, né? Mas é uma conversa mais longa essa. Milena, eu amei te receber aqui. E olha, a gente tem que trazer você mais vezes para a gente mostrar os seus projetos aqui, assim como a gente vai fazer com outros convidados super especiais que estiveram por aqui. Já fica o convite para você. Muito obrigada por ter vindo. E aí eu gostaria que você contasse para o pessoal qual que é a sua rede social, meios de contato para quem quiser conhecer o seu trabalho, fazer orçamento com você. Onde te encontra? Perfeito. Primeiro, obrigada mais uma vez pelo convite. Foi muito enriquecedor. Vocês conseguem acessar meu trabalho pelo Instagram, é onde a gente compartilha ali nossa rotina de trabalho, nosso portfólio. O arroba é Milena Constantino, acho que é interessante deixar ali, porque meu nome é diferente, né? Pode deixar, a gente vai colocar, vai aparecer para vocês aí na tela. Isso. E lá eu compartilho o máximo possível do meu trabalho. Estou compartilhando também alguns dos highlights, algumas das tendências que eu vi lá da feira, algumas das coisas que eu conversei aqui também. E para quem quer fazer orçamento, né, para quem quer conversar, pensar um pouco mais no seu espaço, pode me chamar por lá. A gente tem um link de direcionamento ali na nossa bio do Instagram. E assim a gente pode dar continuidade à nossa conversa. Muito bacana. Muito obrigada, viu, Milena? Eu que agradeço. E, pessoal, não tem como você pensar em sustentabilidade, mercado de luxo, automação e tecnologia se a gente pensa isso de uma maneira unilateral, ou seja, só para si. A gente tem que pensar no impacto que isso tem socialmente, né? A responsabilidade social. E é por isso que nós, da Trindade Soluções Construtivas, trabalhamos produtos, qual seja as placas TSC, para fazer, então, paredes termoacústicas com sustentabilidade, menor grau de resíduos no meio ambiente, tudo isso pensando em uma tecnologia que favoreça não só a você, o seu projeto, a sua família, mas que também tenha esse compromisso social aí por trás. Então, eu convido a você que não conhece a vir conhecer os nossos projetos sociais, tudo que existe por trás da tecnologia de excelência e de alta performance que a gente oferece para suas obras. Então, se você não conhece, acessa lá www.trindadesc.com.br e o nosso Instagram, você já sabe, @trindade.s.c. Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.